Pai amado, neste momento eu quero agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Quero louvar ao Senhor por tua inteligência brilhante que opera e atua nas nossas vidas, no mundo que o Senhor criou, no universo criado pelo Senhor. Quero louvar ao Senhor pela tua infinita misericórdia que todos os dias se renovam na nossa vida. São ilimitadas, inesgotáveis, e eu quero louvar a Ti por isso. Quero louvar ao Senhor por Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso substituto, aquele que sofreu a nossa penalidade. Louvar ao Senhor pelo Teu grande poder que é manifesto nas coisas pequenas e grandiosas que nós conhecemos no universo criado pelo Senhor, e que na verdade não refletem a totalidade deste poder grandioso. Nós Te admiramos, Senhor, por tudo que Tu tens revelado para nós. Eu quero nesse momento suplicar pelas nossas vidas. Eu quero pedir por mim, pedindo que o Senhor me dê clareza, objetividade. E quero pedir por cada um desses irmãos que o Senhor opere no coração, através do Teu Espírito, da Tua Palavra, desses estudos baseados nesse livro, que o Senhor venha produzir a consciência, a transformação e o crescimento em nossas vidas. Nos entregamos e confiamos plenamente no Senhor, no nome de Jesus e para a honra e glória dele. Amém. Amém. Ontem à noite nós trabalhamos então a ideia de, foi o tema abordado, a proposição: Deus trabalha com seus dons extraordinários em meios ordinários comuns no nosso cotidiano. Nós dividimos a mensagem ontem, trabalhei ontem, a ideia de que nós precisávamos conhecer então a sociedade radical. Qual é a sociedade radical? A geração dos boomers, a geração Y, X e Z. A geração de 1944, 48, da Segunda Guerra Mundial, que vivenciou a Guerra do Vietnã, que vivenciou um crescimento econômico, o desenvolvimento tecnológico, até a geração do ano 2010, que é a geração Z. Nós vimos então, essa geração é conhecida como a geração radical, a geração de transformações, a geração da tecnologia. E nós vimos, em segundo lugar, que essa geração acabou levando a igreja a viver uma subcultura cristã de expectações de grandes coisas e de grandes ações. Então nós vimos que essa geração foi afetada, é a geração que espera sempre a grande coisa, e acabou afetando a igreja. A igreja de hoje ela é afetada então por essa expectação de grandes coisas e grandes ações. O resultado disso, quais foram as consequências? O desprezo pelo ordinário e comum. Raramente você vai ouvir ou você vai perceber uma pessoa fazendo, eu vou dar um exemplo aqui de uma mulher, por exemplo, que todos os dias na sua casa está cuidando do seu marido, está fazendo a comida pensando no bem dos seus filhos, pensando no bem do seu marido, está, por exemplo, engomando a roupa da sua família, está cuidando de um bebê recém-nascido. E é muito difícil uma pessoa fazer isso com alegria, com prazer, se ela não estiver focada entendendo que aquilo é para a glória de Deus. Então, o resultado dessa geração, dessa sociedade radical, é que tem um desprezo por aquilo que é ordinário e comum. A perda do foco da atividade divina para nós. A gente fica sempre buscando o novo reavivamento, as grandes obras, as campanhas, os grandes congressos, as grandes obras de Deus, e a gente acaba perdendo o foco. Qual é a atividade de Deus para a minha vida? E aí, esse anseio pelo novo e pelo radical não funciona a longo prazo. As pessoas, eu lembro, por exemplo, na época daquela coisa das cruzadas, do jogar paletó, dos dentes de ouro que surgiam na boca das pessoas, com palavras em hebraico, e as pessoas deixavam as igrejas fundamentalistas e fluíam para essas igrejas. Cadê esse pessoal hoje? Não funciona.
essa coisa chamada de novo, isso não funciona, esse radical não funciona a longo prazo. Aquele exemplo que eu falei ontem, você está enfrentando um problema numa igreja, você vai em outra igreja, às vezes você se sente muito bem, porque as pessoas, como é que você vai? Tratam bem, você vai. Mas depois os fogos se apagam, as cortinas são fechadas, você se torna apenas mais um naquela igreja. E se você não estiver focado no que é essencial, você vai se frustrar. E nós vimos então que o nosso verdadeiro chamado é para o que é corriqueiro e rotineiro. O título do livro que nós estamos trabalhando é Simplesmente Crente. E é essa a ideia. Nós precisamos entender qual é o nosso papel. O nosso papel é trabalhar todos os dias as coisas mais comuns da nossa vida. Como aquele exemplo que eu dei, né? Por exemplo, a ideia de uma dona de casa é um papel ridículo para a sociedade de hoje. Ridículo. Só para você ter uma ideia, há alguns anos atrás, não muito tempo, ainda no século passado, as mães preparavam suas filhas para serem donas de casa, para aprenderem a costurar, aprenderem a cozinhar. Eu não estou dizendo que isso deve ser aquele padrão absoluto, não. Mas eu estou só mostrando para você como em menos de um século, a geração dos boomers, os baby boomers, a geração X, Y, Z, houve uma transformação impressionante. E sabe por que não nos afeta tanto? Porque nós já nascemos, a maioria de nós nasceu a geração dos boomers. Nós somos a geração radical. Se alguém aqui tiver nascido antes de 1944 a 48, na Segunda Guerra, com certeza deve sofrer um impacto muito grande dessa nova geração. E ainda não vai sofrer tanto, porque fez parte do desenvolvimento dela, mesmo que tenha nascido antes. Talvez se nós trouxéssemos, eu estava conversando com o pastor Edson, aquele filme A Jornada. Aquele filme é incrível. A gente estava até falando que deveria ser um filme que poderia haver um remake do filme. Eles poderiam trabalhar uma nova abordagem e lançar novamente aquele filme. Mas é um filme incrível. O cara é trazido de um século e é colocado no século atual. E de repente ele chega e ele vai nas igrejas e ele tem um choque muito grande. Então nós não temos esse choque tão grande porque nós vivenciamos então essa cultura. Então hoje eu queria trabalhar então a ideia de uma geração que precisa amadurecer. Simplesmente crente. Uma geração que precisa amadurecer. Ok? Em primeiro lugar, a geração radical ela não amadureceu. Todos nós sabemos que a vida é composta por estágios. Primeiro você nasce, você se torna uma criança, você engatinha, você anda para lá e para cá, você não tem noção do perigo, você confia em todo mundo, você pode ser levado por alguém, geralmente mastiga num tempo muito rápido, não passa muito tempo na mesma tarefa. Quem estuda currículo de EBD, por exemplo, você sabe que cada idade tem um tempo determinado. Não adianta botar uma criança de 3 anos para sentar e ouvir uma pregação de 30 minutos. Não funciona. Então, é o estágio da infância, o estágio de criança. Depois você tem o estágio da adolescência. Quando a gente é criança, a gente percebe o mundo pela ótica dos pais. Mas quando nós nos tornamos adolescentes, então, a gente começa a explorar aquilo que nós cremos, a explorar a fé por si mesmo. A gente começa a perceber uma ótica do mundo. E alguns, por não terem um bom discernimento, eles acabam achando que já sabem tudo. Você chega para um adolescente, o pai vai dizer: olha meu filho, é isso, não, mas eu já sei, eu tenho experiência suficiente. Né? Algumas vezes acontece isso. Depois vem o estágio adulto. No estágio adulto você começa a assumir responsabilidades, né? por você mesmo, pelos outros. Você encontra então essa vida escondida em Cristo e você percebe que você não é o centro do universo. Muitas vezes a criança está ali, começa a fazer alguma brincadeira e as pessoas começam a realizar, estão olhando para mim e agora eu vou continuar fazendo isso. Quando você se torna alguém adulto, quer dizer, boa parte das pessoas percebem que não são o centro do universo.
O problema é que nós temos uma geração de adultos adolescentes. Uma geração que não cresceu, não desenvolveu o seu amadurecimento. É verdade que cada uma dessas fases existem características maravilhosas para cada estágio da vida. Isso é verdade. Mas o autor do livro, por exemplo, ele vai abordar uma área que ele diz que ele transforma virtudes em vícios. E aí a ideia de continuar no mesmo estágio, viciados, por exemplo, em entretenimentos, correndo atrás de grandes coisas, grandes eventos, ou eventos radicais. Então, ele aborda aqui a ideia de uma geração radical. Essa geração que não cresceu, são obcecadas por viver em um momento. E aí a ideia é que toda experiência é uma experiência divisora de águas. Toda refeição é extraordinária, todo concerto é supremo, todo pôr do sol é meta celestial. A ideia é que temos que ter casamentos extraordinários, nossas apresentações do trabalho têm que ser deslumbrantes, nossos filhos têm que ser os melhores. Qual é o problema com isso? É simples. Cada vez mais, por exemplo, lá na igreja, na nossa convivência lá com as pessoas, eu tenho percebido que cada vez mais essa geração, por exemplo, dos homens, eu sempre tenho conversado com as minhas filhas. Minha filha Luhan, ela tem 20 anos, a Radassa tem 15. Quando eu tirei as duas da escola, lá da nossa igreja, que elas foram para uma outra escola, porque lá não tem segundo grau, então eu conversei com cada uma delas e eu disse: minha filha, cada uma na fase quando saiu, você vai encontrar no primeiro dia de aula uma escola nova, e eu dizia para elas: você vai encontrar um monte de caras bem legais na escola nova, caras bonitos, extrovertidos, bem interessantes. Talvez uma boa parte das meninas vão se interessar por esses rapazes, mas não é desse tipo de rapaz que você precisa como seu marido. Geralmente esse tipo de rapaz, que são os bonitões, aqueles que chamam a atenção, geralmente eles vão ser os futuros adúlteros, beberrões, sei lá o que. Vocês precisam de pessoas que conheçam a Deus, que amem ao Senhor, que sirvam ao Senhor. E o que é que eu tenho percebido nesses últimos anos? Uma geração de homens, jovens, rapazes, que não querem assumir a sua maturidade. Eu vou dar alguns exemplos. Eu fui chamado para dar uma série de conferências lá no Acre, e na época foi falando sobre a questão de idolatria virtual. E eu dei alguns exemplos, através de pesquisa e exemplos próprios. Eu tenho uma pessoa que hoje ele está desviado, é a família dele todinha. Ele já foi diácono da igreja. Ele começou com jogos online pela internet. Alguns aqui sabem do que eu estou falando. Aqueles jogos que você entra numa rede e você começa a jogar Call of Duty, outros jogos aí, para competir, e você tem um ranking. Simplesmente um dia esse rapaz chegou para mim, rapaz não, ele já é um homem, tem filhos, e ele chegou para mim e dizendo que ele estava viciado, precisava de ajuda, porque ele só pensava naquilo. Quando ele chegava em casa, 5 horas, a esposa começava a trabalhar às 4, então ele ficava até 11 da noite sem a esposa, ia buscar a esposa às 11 e voltava para o jogo, de 5 da tarde a 11 da noite, pegava a esposa, voltava, a esposa ia dormir e continuava jogando até 3, 4 da manhã. Ele acordava e ia para o trabalho às 7 horas, e ele dizia para mim: pastor, eu não consigo parar de pensar nas estratégias de jogo, para quando eu chegar em casa, colocá-las em prática. E ele disse que isso estava consumindo. E o número de esposas que falam: olha, meu marido não assume responsabilidades, meu marido não quer conversar sobre os problemas, o meu marido não quer assumir a responsabilidade da casa. Às vezes eu quero conversar, meu marido só fica no jogo, quando não é o Xbox, é os jogos online, seja lá o que for. O
uma geração de homens. Uma pesquisa que foi feita, por exemplo, há uma década atrás, a média de tempo em que um homem há 3 décadas atrás, a média em que um homem permanecia no trabalho, ele passava em toda a sua vida por no máximo 2 empregos. Essa geração nova, a média está sendo entre 10 a 14 empregos. Os homens não aguentam ficar muito tempo no trabalho. Eu estava conversando com o seu Nestor, os americanos carinhosamente chamavam de Neston, é isso? E ele estava dizendo, passei 25 anos numa mesma escola, trabalhando como porteiro naquela escola. O cara vai trabalhar hoje, ele não aguenta mais muita coisa. Ai, não quero sair, está muito difícil. Eu contei uma outra pessoa lá, essa pessoa também não está na igreja, saiu, o resultado é triste. A mulher dele trabalhava horas e horas. Desculpa, esse outro caso, a mulher dele é crente, o marido é descrente. Ela começa a trabalhar às 7 da manhã, às 7 da noite numa casa, ela cuida de uma filha de um casal, um é médico, o outro é professor de faculdade. E ela trabalha de 7 às 7, ajeita a casa da patroa, cuida dessa criança, faz almoço para a criança, para ela, cuida dessa casa o dia todo, depois ela vai para a casa dela, às 7 horas da noite, ela tem que dar uma geral em casa. O marido dela trabalhava no restaurante, quarta noite, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda e terça é folga, quarta quase o dia todo é folga, e ele deixou porque ele estava se sentindo muito cansado, porque não aguentava a pressão do trabalho. Eu estou dando apenas alguns exemplos para vocês perceberem como essa geração não aguenta, essa geração não amadureceu para a realidade da vida. Continuam aí vivendo muitos homens como crianças, como jovens, como adolescentes. Não adquiriram a maturidade. Eu não estou falando de entretenimento, que entretenimento é pecado, que você ter uma diversão, um lazer, um hobby, alguma coisa, isso é pecado de forma nenhuma. O que eu estou dizendo é quando você vive para isso e você não amadurece para a realidade da vida, o problema está aí. E é uma característica da geração radical. Além de não termos amadurecido, no geral, como geração radical, além de não termos amadurecido, em segundo lugar, a geração radical está se afundando na era do entretenimento pelo entretenimento. O autor do livro, ele faz uma pesquisa de um psiquiatra, ele fez um estudo incrível, inclusive você pode procurar na internet, um material muito bom de uma pesquisa de uma junta médica psiquiátrica, e eles descobriram, ele e outros colegas, Kate Hablow e outros colegas, ele fez um artigo, você encontra o artigo também, você pode ler em inglês, você pode também fazer a tradução lá se você quiser. E a premissa que ele trouxe é a seguinte: estamos criando uma geração de narcisistas iludidos. Ele diz que existe aí um grande impacto tóxico das psicologias de mídia e tecnologias sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, principalmente no que se refere a torná-las em falsas celebridades. Olha alguns exemplos. No Facebook, os jovens se enganam e pensam ter centenas e milhares de amigos que eles podem apagar comentários desagradáveis, podem bloquear qualquer pessoa que desacorde deles ou que fure a sua autoestima inflada. Podem escolher mostrar ao mundo somente suas fotos elogiosas, sexys, engraçadas. Se conectam publicamente a estrelas de cinema, atletas profissionais e músicos que eles curtem. Então isso traz uma sensação de que você tem muitos amigos, relacionamentos íntimos. No Twitter, jovens fingem que são dignos de serem seguidos como se tivessem verdadeiros fãs. Quando tudo isso realmente acontece, é apenas um inchaço de uma falsa fama. Usando jogos de computador. A geração de hoje, então,
pensam fingir que são deuses do Olimpo, campeões de diamante da League of Legends, estrelas do rock, franco-atiradores. Essas são as drogas psicológicas do século XXI e estão deixando nossos filhos muito doentes. Tem um pastor, colega meu lá no Juazeiro, que ele colocou um pedido de oração lá no grupo de pastores, porque haviam algumas pessoas lá no jiu-jitsu, onde ele treinava, e um dos integrantes do grupo de jiu-jitsu se suicidou. Ele não era crente, ele estava indo, ouvia o evangelho, ia para a igreja de vez em quando, ele era policial e ele deu um tiro na sua cabeça. Foi muito chocante. O grupo passou uma semana em homenagem, eles não treinaram. Quando chegou no outro domingo, um outro jovem do grupo cometeu suicídio, se enforcou com uma corda. Também não era crente. E o que eu tenho observado, pelo menos lá na nossa região, eu sei que isso é geral, principalmente nos países mais desenvolvidos, como Suíça, os Estados Unidos. Essa questão do suicídio, que era uma coisa muito distante, cada vez mais afetando, chegando mais próximos de nós. E não só de nós no âmbito geográfico, mas até mesmo no âmbito da igreja. Nós tivemos uma igreja lá no nosso Cariri, lá, onde um jovem da igreja crente, um rapaz adorável, cometeu suicídio. O que é que está acontecendo? Por que esse número de suicídios está crescendo tanto? Os jovens estão buscando lugares mais altos para se definir, para se destacar, fazem qualquer coisa para se distrair do fato que se sentem vazios e indignos interiormente. Porém, a bolha de sabão vai estourar. Sabe o que é que eu costumo ilustrar com isso aqui como referência bíblica? Lá em Jeremias 2,13. Em Jeremias 2,13, Deus diz assim para o profeta: olha, esse povo cometeu 2 males contra mim. Abandonaram a mim o manancial das águas, e cavaram para si mesmos cisternas rotas que não retêm água. Você consegue pensar na ideia absurda de alguém, por exemplo, que mora perto de uma serra, onde tem uma mina de água jorrando uma quantidade de água de 200 milímetros de água, e ela então pega e ela manda cavar uma cacimba, um buraco, uma cisterna, numa terra onde não retém. Ele todo dia pega um balde e ele começa a encher aquela cisterna, e no outro dia ele acorda, vai olhar a cisterna e a água some, porque ela sai pela terra absorvida. No outro dia ele pega o balde e enche novamente e começa a encher aquela cisterna, que no outro dia novamente ela está seca. Não é uma loucura isso? Pois é o que Deus está dizendo para o povo de Israel. Eles abandonaram a Deus, o Senhor da glória, aquele que dá a vida, aquele que dá toda a provisão, o Criador do universo, e trocaram Deus pelos ídolos. Essa história não é nova, essa história não é recente, e é o que está acontecendo hoje. O mundo está tentando encontrar prazeres, alguma satisfação plena nessas coisas. Não é errado você acessar, você ter o seu Instagram, o seu Face, isso não é errado, de forma nenhuma. Mas você sabe o que é que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando, por exemplo, quando você acorda de manhã e abre os seus olhos e o seu primeiro movimento é pegar o seu celular para ver quantas mensagens tem. Antigamente a primeira ação de um crente era nem abrir os olhos, ou aquele retorno da consciência, quando você acorda e você já orar, ou então abrir os seus olhos e começar a orar e entregar o seu dia a Deus. Uma pesquisa recente é que 54% das pessoas, pelo menos na última pesquisa que eu fiz, quando acorda a primeira ação de jovens, numa determinada idade, 16 a 29 anos, uma pesquisa que foi feita, 56%. A primeira coisa que eles fazem ao acordar, jovens crentes, é tocar o celular. Nicholas Carr, ele tem um
um livro chamado Os Rasos. E ele usa uma expressão bem interessante. Eu falei para vocês no início dessa mensagem que ontem a gente foi mergulhar ali no navio queimado e o Alice. E um tem 12 metros e o outro 18 metros. A gente põe o material, não é com cilindro, não, é só no peito mesmo. Mergulha, vai até lá embaixo, fica 1 minuto e meio, 2 minutos só. Quando você passa ali, por exemplo, de jet ski, ou de jangada, ou de lancha, você vai passar ali por cima e você não vai ver o esplendor daquele lugar. O que tem ali embaixo, a quantidade de peixes, como aquele navio se desintegrou, quais são as partes que estão ainda intactas. O Nicholas Carr, ele argumenta que na era de internet, nós estamos perdendo a nossa capacidade de pensar, de ler, de conversar profundamente. Então ele usa uma expressão que ele diz, mergulhar em mares profundos numa era de jet ski. É o que ele chama o movimento, o evento que acontece hoje. Nós nos tornamos rasos. Nós estamos mergulhados em um mar profundo, diz ele, praticamente andando de jet ski sobre um mar de palavras e especialmente um mar de imagens. E aí ele diz, agora acrescenta a isso o fato de você se isolar em um mundo ao toque dos seus dedos, uma tela, uma televisão, a internet e o telefone. Aquele psiquiatra que eu falei, o Kate Ablow, e a sua junta médica, ele diz o seguinte, esperem pela epidemia de depressão, de suicídio, sem falar homicídios, quando vier à tona o verdadeiro desprezo de si mesmo e o ódio do próximo, que jaz sobre todo esse narcisismo tecnológico. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, antes da Segunda Guerra Mundial, sobre contentamento, como as pessoas eram contentes com o pouco que elas tinham. E uma pesquisa que foi feita há aproximadamente 15 anos atrás. E nessa pesquisa foi constatado que as pessoas não têm o prazer, não têm contentamento. E é claro, isso já vem de anos, porque o ministro da Economia dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, para levantar a economia dos Estados Unidos, ele trouxe a seguinte ideia: nós precisamos fazer da compra, da criação de produtos o nosso bem maior. Nós precisamos fazer produtos tão rápidos que eles sejam produzidos, utilizados e descartados de uma forma muito rápida. Precisamos fazer da nossa economia a satisfação do nosso ego, a nossa satisfação espiritual. E o que é que você tem visto no mundo hoje? Exatamente isso. A ideia dele, lá do ministro da Economia na época, se você quiser e tiver interesse em pesquisar sobre isso, eu te dou o nome dele depois ali. E isso se espalhou. Então o que é que as pessoas fazem? Por exemplo, algumas mulheres, quando elas brigam com o marido, como é que elas satisfazem essa raiva? Elas vão ao shopping comprar, gastar o dinheiro do marido. Isso não existe aqui na Paraíba não, né? Não é verdade? Isso tem não, né? Aqui? Pois é. Certo? Então vamos satisfazer a ideia da raiva da ele e vão gastar a conta lá no cartão do marido e aí volta para casa em paz, não é? Então, meus queridos, além de não termos amadurecido, além dessa geração estar se afundando pelo engano do prazer, do entretenimento, a geração radical é responsável pela ruptura do pacto intergeracional. Aquilo que eu falei ontem, lembra a leitura de Neemias 8 e Neemias 9? Aquele culto. Qual é a diferença daquele culto de Neemias para o nosso culto hoje da Igreja Batista Regular da Mangabeira? Nós temos aqui um púlpito, nós temos aqui, a palavra tem sido pregada aqui, não é? Pastor que vocês têm agora aí, Pastor Edson tem pregado a palavra, hinos são cantados, confissão de pecados é feita aqui. Mas essa geração nova, a geração radical, elas não têm, a antiga geração não tem conseguido repassar
esse pacto intergeracional. Está bloqueado. A geração nova criou um bloqueio, a geração que busca o radical, o novo, que tem preconceito contra aquilo que é sistemático e organizado. Se você percebe, por exemplo, ali na instituição da Páscoa, como é interessante quando Deus diz assim, olha, você vai pegar um animal no 10º dia do mês de Abib, que é o primeiro mês do ano. Você leva ele no 10º dia para a tua casa e passa 4 dias com ele. No 14º dia, você mata o animal. Você tem ideia do que é o impacto disso? Eu me lembro uma vez, eu fui pregar num lugar, no interiorzinho lá do Juazeiro, lá do Cariri, lá em Jucás, o nome da cidade, e já era uma cidade do interior. E dessa cidade de Jucás para lá ainda eram mais 12 quilômetros. Então você pensa como era interior, uma congregação que tinha lá. E eu fiquei na casa do irmão que cuidava do trabalho. O pastor da igreja mãe veio até aquele lugar e trouxe uma ovelha linda, um carneirinho bem branquinho, pequenininho assim, a coisa mais linda, fofa mesmo. Aí deu lá para o missionário, o filho do missionário, cuidar, criar ali no sítio. E foi embora e tudo. Aí eu pergunto para você, no outro dia, esse missionário tinha um filhinho pequeno, o nome dele era Amitai, tinha 4 anos de idade. E todo mundo vai dormir e tudo. No outro dia, quando a Amitai acorda, qual é a primeira coisa que ele pergunta? Papai, cadê a ovelhinha? Agora você imagina isso dentro de uma casa. Você tem um pai, você tem os filhos, você pega aquele cordeirinho, leva ali para a próxima, para ficar ali na sua casa, guardado. Aquelas crianças vêm, brincam com aquele animal. 14º dia, o pai reúne a família e mata aquela ovelhinha. A criança deve olhar com aquele olhar regalado e dizer, papai, por que o senhor fez isso? Talvez chorando. E o papai vai chamar a criança e vai dizer, filhinho, vem cá. Vai explicar. Papai é primogênito, papai deveria morrer. Você é primogênito. Você deveria morrer também. Mas o nosso Deus, ele é tão bondoso que ele providenciou o meio para que a gente não viesse a morrer. E então aquela criança começava a entender o amor desse Deus grandioso. E isso foi passado de geração para geração, porque Deus estava preocupado com isso. Quando Josué está atravessando o Jordão, Deus diz a mesma coisa, coloca as pedras como um monumento, para que quem passar e os nossos filhos no futuro passarem e olharem aquilo, as pessoas tinham um maior respeito por aquilo. Então iriam perguntar, papai, por que aquelas pedras? Meu filho, senta aqui, vamos lá, eu vou te explicar. O nosso Deus poderoso, ele abriu esse rio para que o povo passasse e atravessasse, e aí começava a falar. Sabe o que é que me veio na cabeça agora? Constrói um monumento desse com 12 pedras em algum lugar, porque naquela época as pessoas respeitavam tanto, respeitavam os zigurates, respeitavam os templos, respeitavam esses locais, porque as pessoas tinham temor, era um lugar sagrado, aquilo durava anos. Constrói um monumento de 12 pedras hoje, por exemplo, na frente da igreja, e você vai passar, e não vai ter uma pedra, ou se tiverem ainda lá, simplesmente a pessoa passou, deu um empurrão, um chute, simplesmente para espalhá-las no meio da rua, porque a geração radical não tem respeito por nada. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que essa mensagem da fé, ela foi passada de geração para geração. O pacto da graça conectava gerações. Há 2000 anos de evangelho, esse evangelho tem passado de geração para geração, mas qual é o grande problema? O problema é que o mercado se tornou um novo faraó, o entretenimento se tornou um novo faraó, e Deus diz, deixa o meu povo ir me adorar no deserto. Mas o novo faraó não tem permitido as pessoas adorarem a Deus. Satanás está trabalhando incansavelmente para criar lacuna entre as gerações dentro da igreja, onde pais e mães não conseguem transpor o bastão à próxima geração. Aqui no Brasil ainda não é tão forte. Na Europa isso nem existe mais. Nos Estados Unidos está em declínio. A nova geração não consegue. Vou te dar só um exemplo. Louvado seja o nome do Senhor pelos americanos. Apesar de várias falhas, como todos nós temos falhas,
mas eles fizeram uma grande obra. Eles saíram lá do seu país, talvez muitos crentes olharam e disseram: esse maluco está indo lá para aquele Brasil, fim de mundo. Irmãos, essa igreja aqui é fruto de uma visão de americanos. A maioria de nós somos frutos de americanos, do trabalho dos americanos que vieram aqui, que deixaram o seu país. Todos eles estão voltando. O foco deles agora está em outros países. Mas a verdade é que os novos não estão mais interessados. O número de missionários está caindo. O número de igrejas está fechando. O número de arrecadação financeira para ser investida em outros países está em declínio. Porque a nova geração não consegue ser alcançada. Infelizmente. O protestantismo evangélico moderno está sendo moldado pela seita da novidade perpétua, da quebra das coisas sólidas. Você que já leu o livro de C.S. Lewis, Carta do Inferno, um diabo mais velho, ele aconselha ao diabo mais novo e ele diz: o horror da mesma velharia. O horror da mesma velharia é uma das maiores paixões que produzimos no coração dos homens. Moda, novidade, mudança produzem uma sede incansável do mesmo. O resultado é só isso. Quanto mais novidade, mais você quer novidade. Nunca satisfaz. Tem um versículo em Provérbios que diz que o inferno e a morte, a palavra para o inferno ali é o Sheol, a sepultura. Sepultura e a morte nunca se satisfazem. Nunca vai chegar um dia que a morte vai dizer: olha, não tem mais canto aqui, por favor, pare de morrer. Ou o inferno, a sepultura, vai dizer: olha, não cabe mais ninguém morrendo. Não existe essa hipótese. Aí a Bíblia conclui Provérbios: assim são os olhos dos homens, nunca se satisfazem. A gente sempre quer mais. Eu sempre tive cuidado com o meu filho nos jogos, porque eu sabia que se eu deixasse, ele não ia parar mais. Se, por exemplo, ele chega da escola 12h30, almoça, descansa um pouquinho, eu deixasse ele jogar, ele começaria a jogar 1h da tarde até 3 da manhã. E eu me lembro que eu sempre dizia para ele: quando você desliga o computador, qual é o resultado, o que é o seu maior desejo? Era de continuar jogando. E novamente eu digo: não é errado jogar, não. Você é um cara consciente, se domina, você ora a Deus pelo seu domínio próprio, você consegue jogar ali o tempo que você organizou, pronto, esquece. Eu sou muito fraco. Eu me lembro uma vez que o irmão me deu um jogo na época, que é o Call of Duty, e eu levei, instalei no meu computador alguns anos atrás, comecei a brincar, a jogar. Eu passei 3 dias jogando, não direto. Eu comecei a jogar aqui, estava aprendendo como era e tal, aí ficava jogando, aí vinha um cara por trás e dava um tiro e matava. Aí depois eu começava a jogar de novo. Eu sei que de 3 vezes que eu joguei, olha como eu sou fraco. De 3 vezes que eu joguei, aí ficava aquele negócio. Eu ia orar, desligava o computador, jogava 2 horas, eu ia orar. Eu estava lá conversando com o Senhor, muitas vezes só calado, só na mente. E onde era que eu me pegava? Pensando em estratégia de jogo. Sabe? Naturalmente. Está aqui conversando com o Senhor e tal. Rapaz, eu devia ter feito assim, que eu nem ia morrer daquele jeito. Eu disse: Deus, que é isso? Sabe? E depois eu ia preparar a mensagem, estava aqui lendo um livro, estudando, aí quando eu parava, que eu me tocava, eu estava pensando em estratégia de jogo. Eu disse: não dá para mim. Liguei o computador, desinstalei o jogo e não joguei mais. Então, assim, só em relação a isso aqui, eu quero só que você entenda o seguinte: eu não sou contra, não estou aqui pregando contra, olha, joga tudo fora, toda a tecnologia. Não, nós temos que ter maturidade, discernimento, para usar e trazer os benefícios, sim. Mas nós não podemos ser cegos e vendo que está aí uma geração inteira sendo destruída. Você sabe que agora estão sendo criadas clínicas
no nosso país inteiro para tratar pessoas que são viciadas. Quando eu preparei essa matéria lá para o Acre sobre essa questão da idolatria virtual, e eu fiz alguns estudos, e pessoas, uma mulher entrou na internet, nas redes sociais, ela entrou no dia 31 de dezembro, e ela saiu no dia 2 de janeiro, sem comer, sem cuidar dos filhos, sem cuidar do marido. O resultado disso, o marido a deixou, os pais dela tomaram a guarda da criança, filha dela. Casos lá no Juazeiro do Norte, doutor Germano, oficial de justiça, não, é promotor de justiça, e ele dizendo para mim: pastor Gabriel, nós temos que internar crianças, infelizmente, junto na mesma clínica de usuários de drogas, porque são crianças que começam a jogar, elas defecam, elas urinam no mesmo canto, porque se elas saírem lá e elas forem ao banheiro para urinar, quando elas voltam, elas caem no estágio dos jogos, no ranking. Então elas ficam lá, elas comem lá, elas defecam lá, elas urinam lá. Está sendo um prejuízo enorme. O horror da mesma velharia é uma das maiores paixões que produzimos no coração dos homens. Como é que a gente pode barrar tudo isso, meus irmãos? Como é que a gente pode sair dos efeitos nocivos da geração radical? Meu Deus, a minha geração é isso. Eu não tinha percebido, porque eu vivi isso a vida toda. E a geração mais afetada é a geração Z. Por quê? Porque a geração Z é a geração dos nativos digitais. Então aí não consegue perceber como era antes. Então para a geração Z é tudo normal. A geração de 1990 até 2010 é a geração Z. Tudo normal. Às vezes eu acho tão interessante quando um pai chega para mim: pastor, meu filho é muito inteligente, ele pega o celular da mãe dele, meu menino tem 1 ano e 2 meses, pega o celular da mãe e já mexe em tudo, eu não sei nem ligar na tomada, ou no computador, por exemplo, né? Esse meu querido, ele já nasceu nessa geração, é a geração dele. A minha irmã, o menino dela com 11 meses, pegava o celular da mãe, botava a senha, não sabia escrever nada ainda, porque não conhecia as letras, mas dizia Peppa, a lista de filme da Peppa no YouTube, né? Então quer dizer, é a geração nativa digital, não tem nada de sobrenatural, é a geração que nasceu com isso. É igual a piada, apesar de ser péssimo de piada, mas eu vou contar a história, o enredo, para você contar para alguém e fazer alguém rir. Mas ele era um cara que foi era do interiorzão do Nordeste, foi lá nos Estados Unidos, chegou lá e viu muita coisa e tal. Mas quando ele voltou e foi dizer: rapaz, como foi a viagem? Foi bom demais, eu fui em Washington, eu fui não sei aonde, eu vi o Parque Nacional de Yosemite, eu fui não sei o quê. Mas o que é que mais lhe chamou a atenção? Aí ele foi e disse: agora o que mais me chamou a atenção é que aquele menino vai tudo falando inglês. Tudinho falando inglês, né? Quer dizer, o cara nasce nos Estados Unidos, a criança vai falar inglês, né? Mas para ele, foi o que mais admirou. Então a ideia é, essa geração radical, ela é a geração da tecnologia. Agora, como nós podemos barrar os efeitos nocivos da geração radical e sermos simplesmente crentes? Somente o crescimento e o amadurecimento espiritual nos tirará do estágio da geração radical. Por favor, abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Hebreus 5. O autor de Hebreus capítulo 5, verso 11, ele diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres,
Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o que é que o autor de Hebreus está tratando aqui? O autor de Hebreus está falando para uma turma de cristãos que há alguns anos eles haviam então crido em Cristo, talvez 25, 30 anos. Jesus volta para o Pai aproximadamente no ano 33, se levar em conta aquela mudança do calendário romano, da data da inauguração de Roma, houve uma mudança no calendário de 4 a 5 anos. Então, mas vamos colocar aqui o ano 30 e a destruição do templo no ano 70. Então você tem aí 40 anos. É possível que esses hebreus, esses judeus, haviam crido 25, 30 anos antes. O que é que acontece? O tempo vai passando, nada de arrebatamento, nada de volta de Jesus, as coisas continuam do mesmo jeito, meio que sem graça, né? Pensa como a adoração impactante, a diferença do cristianismo. Eles adoravam, eles tinham templo. No cristianismo não tinha templo. O templo era os corpos dos crentes. Eles não tinham templo, eles não tinham imagens. Na adoração hebraica, eles tinham templo, sacerdote, sumo sacerdote, sacrifício de animais, todas aquelas coisas que compunham o templo, o templo em si, a mesa dos pães, o incensário, eles tinham ali o candelabro, eles tinham o altar do holocausto, eles tinham todas aquelas coisas. E aí você sai disso e agora você vai para a casa do irmão, adora lá na casa dos irmãos. Não tinha tempo ainda. Essa questão de tempo começou a partir do 4º, 5º século, né? Até mesmo com o incentivo de Roma. E aí o que é que acontece? Esse pessoal agora está querendo voltar para a sua antiga religião. E aí o autor começa a falar, ele vai mostrar nos primeiros capítulos que Jesus é superior aos anjos. Os anjos foram aqueles que intermediaram a lei a Moisés. Deus não deu a lei direto para Moisés, ele usou anjos que fizeram essa mediação. Através de anjos, Gálatas diz isso, e o livro de Atos diz isso. Então ele vai mostrar que Cristo é superior aos anjos. Depois ele vai mostrar que Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento, porque ele veio de uma linhagem superior. Porque de fato, se Jesus viesse de uma linhagem sacerdotal humana, Jesus nem poderia ser sumo sacerdote. Porque ele não era da tribo de Levi, não era levita. Ele era da tribo de Judá, né? Então o autor vai dizer, olha, Jesus não era da tribo dos levitas, mas ele veio de uma linhagem sacerdotal superior, a linhagem de Melquisedeque. E aí ele vai dizer, eu queria muito falar para vocês sobre Melquisedeque, mas vocês não têm capacidade de aprender. Por quê? Porque o tempo decorrido, todo esse tempo na fé, vocês se tornaram tardios em ouvir. Vocês não desenvolveram. Vocês já eram para ser professores de outros. Vocês deveriam ser mestres pelo tempo decorrido. Mas vocês precisam ainda tratar sobre batismos, boas obras, arrependimento, salvação. Você tratar com uma pessoa 30 anos depois, 25 anos depois ainda sobre assuntos elementares da vida cristã. Será que você tem alguma semelhança com a nossa geração? Então eles se tornaram crianças, ainda precisavam beber leitinho, não haviam exercitado ou chegado a uma maturidade espiritual onde você tem um discernimento, onde você consegue tomar as suas decisões, ou ter o seu controle, ou ter um discernimento mental das suas faculdades bem exercidas. E a única forma de nós escaparmos então
dessa questão dos efeitos da sociedade radical, da geração radical, é nós olharmos então para a palavra, amadurecermos. É verdade que lá em Mateus 18:13, Lucas 18:16, nós somos chamados a entrar no reino como crianças, sim. Mas na Bíblia, a ideia é que haja um amadurecimento. Saiamos das inquietações da infantilidade. Nós não podemos permanecer presos às inquietações do tipo: queremos o mais novo, queremos o maior, queremos o mais recente, queremos ser notados. Paulo diz aos Coríntios a mesma coisa, 1 Coríntios 3: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Eu dei leite para vocês beberem, não dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. A ideia de alguém que está sempre começando do zero, sempre sendo infantil, não conhecendo, não chegando ao alvo estabelecido o conhecimento de Cristo. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses 3:13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos amadurecer. E aqui é onde entra a questão dessa quebra do pacto intergeracional. Por que as pessoas não conseguem mais adorar a Deus, não conseguem mais prestar um culto de uma forma tradicional? E aí é só você pensar, isso aqui foi uma das coisas que muito me marcou no livro. As pessoas de todas essas épocas, de 2 milênios no cristianismo, elas foram sustentadas pelo culto, pela adoração, aprendendo através da pregação da palavra, da comunhão com os irmãos. Mas essa geração nova, elas não conseguem suportar esse tipo de comportamento. Arcaico, retrógrado, não funciona mais para a geração nova. Então estão sempre correndo atrás de alguma coisa. Os desigrejados, por exemplo, eu falei ontem, os desigrejados olham para um templo desse, uma estrutura dessa, quer que seja numa casa, a gente sabe que isso aqui não é templo. Deus não habita mais, eu vou lá para a igreja orar, porque Deus está lá na igreja. Não faça, não perca seu tempo e vir para cá, não. Porque do jeito que você pode orar na sua casa, você pode orar aqui, você pode orar na praça, na beira de uma praia, em cima de uma montanha, em qualquer canto. Porque o templo não é mais esse lugar, o templo é você, é o seu corpo. Deus habita no seu corpo, você que é um crente. Mas os desigrejados, eles criticam. Pregaçãozinha formulada, sistemazinho rotineiro, banal de culto, louvores, testemunho, pregação da palavra. Não, isso não funciona, tem que ser métodos novos. Isso não funciona, irmãos. Não funciona a longo prazo. Isso é tão chocante que eu conheço uma pessoa, ela cresceu na igreja, os pais crentes, igrejas fundamentalistas, uma pessoa madura, começou a se envolver com algumas pessoas com esse tipo de pensamento. Ela chegou para mim para dizer: não, porque eu estou tentando reunir um grupo de pessoas para a gente tocar um violãozinho, se reunir, cada um dar o seu testemunho, ler a palavra. Eu digo: isso não funciona a longo prazo. No começo vai ser muito bonito, muito legal. Vocês vão, tocam um violãozinho, diz alguma coisa da Bíblia, tal. Deixa eu dizer uma coisa: vocês vão ter problema. É um grupinho de quantos? De 5, é ótimo, de 5. Vão ter problemas. Não se iludem. Não funciona. Quando, sabe essa questão da igreja nova? Estou com problema, vou passar para a igreja nova. Aí no começo é muito bom. Depois você vai ser mais um lá dentro. Os fogos diminuem. As cortinas se fecham para você. Você não é mais aquela pessoa. Então não funciona. É claro, não estou dizendo aqui que algumas vezes a mudança é necessária mesmo. Que numa situação extrema tem que mudar. Certo?
Mas eu estou falando daquela pessoa que aconteceu um problema, o pastor não falou comigo, eu saí dessa igreja, vou para aqui o pastor falou comigo, passou um tempo, os irmãos vão falar comigo, vou para outra igreja, aí fica nessa mudança, sabe, em busca daquela sensaçãozinha nova de querer ser estrela. Não funciona. Não funciona. Ok? Eu vou trazer então algumas aplicações para nós relacionadas ao livro e também relacionado a essa mensagem. Simplesmente crente por uma vida cristã comum. Irmãos, não é a ideia aqui negar que Deus faz milagres e opera de forma grandiosa, tá bom? Não é a ideia também do autor tentar mostrar ou abafar que Deus faz milagres ou age de forma grandiosa ou incentivar você a querer fazer grandes coisas, tá bom? O livro não está querendo acabar com essa ideia, não. Mas a verdade é que nem todos vão ser João Calvino, nem todos vão ser Martinho Lutero, nem todo mundo vai ser Charles Spurgeon. A ideia é nos levar a entender que são nas coisas comuns e cotidianas que nós temos a nossa grande oportunidade de glorificar o nosso Deus. A ideia do autor para nós, para esse livro, a ideia central desse livro é: nós temos que trabalhar os meios extraordinários de Deus nas coisas mais comuns e cotidianas da nossa vida. Aquilo que eu falei ontem, né? A divisão lá do maniqueísmo. Tem o meu trabalho. A gente estava até começando ontem à noite aqui. O trabalho secular e o trabalho espiritual. Sábado e domingo a igreja, segunda a sexta, trabalho secular. Isso não existe para mais crentes, não. Você é engenheiro, desenha edifícios, observa a estrutura de solo. Você faz da melhor forma possível para você glorificar a Deus lá. Você é dona de casa aqui? Faz a comidinha lá do marido, 10 anos, 20 anos, cuidando dos filhos, lavando roupa, passando, para a glória de Deus. Vai ter recompensa por isso? Você acha que vai ter recompensa por isso? Quantos acham que vai ter recompensa por isso? Levanta a mão. Pois vai. Vocês que não levantaram, vai ter recompensa por isso. Alguém tem uma base bíblica para dizer isso? O apóstolo Paulo em Colossenses, ele vai dizer para os servos: e vós servos, servi aos vossos senhores, não só na aparência, não só quando eles estiverem perto, como para agradar a homens, mas servindo ao Senhor, como para o Senhor, certos de que recebereis a recompensa. Então, aproveite todas as oportunidades. Como é que você vai ser um crente e glorificar a Deus? Nos seus estudos. Sabe aquela coisa, se você fica falando, não, quando eu casar, o cara está lá jovem, está na faculdade, não, quando eu casar eu vou me tornar mais maduro, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais quando eu casar. Não se iluda com isso. Se iluda não. Talvez não, vai ficar mais difícil. Você vai casar, você vai ter que trabalhar mais para sustentar a sua esposa. Se você é mulher, talvez nessa geração dos radicais, você vai ter que trabalhar para complementar a renda do marido, para ter uma condição melhor. Vai ficar mais difícil. Depois vão vir os filhos, vai ficar mais difícil. Geralmente eu digo para os namorados, no lugar de estar se beijando e se agarrando, faz devocional, lê a Bíblia. Não vou dizer que se é pecado, será um beijo não, pode sim. Mas estimule o menos possível a questão do namoro. Desenvolva amizade, diálogo. A maior reclamação das mulheres é que os homens não conversam com ela. Desenvolve isso no namoro. Desenvolve conversas espirituais. Trabalha objetivos. O que é que você vai querer ser? Onde ele quer morar? Quantos filhos vai querer ter? Então você fica trabalhando nisso. Quando você casar, você não vai ter tanta dificuldade, porque já está treinando no namoro. Então, nós somos chamados para fazermos o quê? Para cuidarmos das nossas esposas. Nós somos chamados para sermos bons maridos.
Nós somos chamados para sermos bons filhos. Não fique esperando a grande coisa, a grande oportunidade, uma grande igreja que vai ser lançada, o mega trabalho. Não! Deus está te chamando para servir hoje, para servir amanhã, para glorificá-lo com a tua vida, sendo uma boa esposa, sendo um bom marido, sendo um bom filho, sendo um bom funcionário, sendo um bom cidadão. É isso. A ideia central do livro é essa. Simplesmente crente. Não superapóstolos, não supercrentes, não superigrejas, não mega trabalhos. Ser crente. Vamos valorizar os meios ordinários da graça oferecidos a nós, semana após semana, como sempre foi. Tipo o quê? A pregação da palavra. Sabe? A geração nova, a geração radical tem dificuldade. Um dos grandes efeitos da tecnologia na geração radical é a perda da concentração. A geração nova tem dificuldade de se concentrar. Cada propaganda são dezenas de imagens. Cada filme. As pessoas leem a Bíblia quando leem a Bíblia. Não consegue mais pensar em nada daquilo que leu durante o dia, porque o mundo do sistema está consumindo. Ela não tem que pensar em mais nada. Meditar, você vai ver ali Davi falando em vários salmos. Quando medita, o Senhor, Salmo 104, um salmo lindíssimo. Ele vai falar de toda a beleza da criação, quando Deus criou todas as coisas e pôs limites ao mar, colocou lá as nuvens no céu, sustenta os leõezinhos na mata, colocou os jumentos monteses, fez isso, fez aquilo, e aí no final ele diz: Senhor, quando para contemplar a tua beleza, agora não nem para mais para fazer isso hoje. Meditar. Perdemos essa capacidade. Dentro do estudo que eu fiz lá, um dos problemas da geração radical, da tecnológica, é a questão do efeito Google. Por exemplo, eu acho que quase todos nós aqui não teríamos a facilidade de fazer a conta R$ 35,25 mais R$ 78,42 mais R$ 22,55. As pessoas de antigamente, antes da calculadora, elas faziam rapidinho as contas. Principalmente o nome do mercearia. Eu vou baixar um pouquinho o livro. Tabuada. Pega a geração Z, a geração Y e X são boas de tabuada. Apanharam, ficaram de joelho, palmatório para aprender, né? Mas a geração Z tem dificuldade na tabuada. Você pergunta quanto é 8 vezes 7, ou 9 vezes 8, ou 9 vezes 7, você vai ter dificuldade. Por quê? Porque as pessoas não conseguem. O efeito Google é o quê? Nós não temos mais, perdemos. Isso não sou eu que estou dizendo. Cientista paulista, doutor, e ele está fazendo estudos em cima disso há mais de 10 anos. Nós perdemos a capacidade de armazenamento, porque está tudo na internet. Mas isso traz problemas. Vai ter um maior número de pessoas com Alzheimer, porque elas não estão utilizando a parte do cérebro que fica gravando, guardando e organizando as ideias. Muita informação, mas a ideia é de mergulhadores simplesmente andando de jet ski no mar superficial. Ok? Então vamos valorizar, irmãos, pregação da palavra, ministração da ceia, discipulado, adoração do culto, são bênçãos do Senhor para nós. Nós somos tão privilegiados, meus queridos. Nós somos uma das poucas nações do mundo que ainda consegue adorar a Deus em liberdade. Não vamos desprezar isso não. Não vamos esperar que a perseguição chegue no nosso país para a gente poder fazer cultos escondidos, andar com Bíblia escondida aí, porque as pessoas estão morrendo, estão sendo perseguidas. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria e discernimento para administrarmos o nosso tempo, o nosso entretenimento, nossa diversão, sermos sábios, termos controle. O apóstolo Paulo ele vai dizer aos Coríntios, tudo é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma das coisas. A gente tem que saber onde é o nosso limite.
Conheci uma pessoa, começou a usar a tecnologia, a mídia, o celular, o WhatsApp e tal, ela já tem 57 anos. E ela disse, pastor, está difícil. Eu nunca pensei que esse negócio viciava tanto. De vez em quando eu estou lá, pegando, até para ler a Bíblia é difícil. Né? Então nós não somos suficientes para isso. Nós precisamos pedir a Deus para termos controle, para termos a experiência, a maturidade, discernimento, sabe? Tanto para o entretenimento, como para o uso das coisas, mesmo que seja bem relacionado ao trabalho. E em vez de permitir que a paixão juvenil pelo que é novo, revolucionário, domine nossa família e nossa igreja, vamos recuperar o nosso papel como adultos que descobrem e se alegram tesouros escondidos, maravilhas da palavra de Deus que nós passamos anos e tropeçamos sem dar valor, desvalorizando cada dia na nossa vida a palavra. Então, nós precisamos valorizar coisas como comunhão, palavra, serviço, culto. Eu não sei até quando isso vai durar, mas eu sei que a próxima geração vai ser mais difícil. Não sei como é que nós vamos encarar isso com os nossos netos, bisnetos, se são mais novos aqui, os seus netos, se são mais novos ainda, os seus filhos. Não sei a que ponto isso aqui vai chegar. Eu sei de uma coisa, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, quando eu entrei na igreja, as coisas eram bem diferentes. E o impacto que teve esses últimos 20 anos, meu Deus do céu, às vezes eu falo e fico meio desesperado pensando em como vai ser os próximos 20 anos. Que geração vai nascer daqui para frente. Então nós só temos uma coisa a fazer, investirmos nos nossos filhos, investirmos nos nossos netos. Eu não tive problema com nenhum dos meus filhos, eu tenho 3 filhos, 25, 20 e 15. Sentei com eles quando eu ia entrar na adolescência. Os 2 últimos anos antes de entrar na adolescência, eu explicava o que era adolescência. Sentei com cada um deles, não tive problema nenhum na adolescência com eles. Quando foram para a escola nova, sentei com cada uma das minhas filhas. A vida é assim, olha, vocês vão encontrar isso, assim. Passaram bem direitinho. Olha lá, o Lucas é uma hora só. Trabalha, é independente, é beijo, serve ao Senhor na mocidade. Tem 2 trabalhos. Então, eu acho que nós não vamos mudar o mundo, não. Vai cada vez se afundar mais, vai piorar mais. Mas você pode fazer a diferença na sua casa. E fazendo a diferença na sua casa, você vai, consequentemente, fazer a diferença na sua igreja. E isso que a gente precisa fazer. Se fortalecer. Então, cuidado, jovem, com as ondas que caem nos igrejados, as pessoas que estão procurando as coisas novas. O autor vai falar até sobre avivamento. Não é errado, mas assim, as pessoas buscam tanto o avivamento e parece que quando não tem avivamento, Deus está parado, descansando no mínimo um pouquinho. Não dá essa ideia. Então nós temos que ter cuidado. Novo e radical. Geração e radical. Então que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas. E vamos olhar a vida numa perspectiva diferente. Você foi chamado para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom estudante, um bom profissional. Tudo que você vai fazer, seja crente, glorificar o Senhor seu Deus. Vamos orar. Pai querido, nesse momento eu quero entregar nossas vidas a Ti, pedir a Tua misericórdia sobre nós. Quero louvar ao Senhor, porque o Senhor olha para esse mundo e o Senhor me vê muito mais profundamente. Todos os males, todas as corrupções, o Senhor consegue suportar sem nos destruir. Eu quero entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Eu quero pedir a Tua misericórdia sobre o Teu povo. Acorda o Teu povo para enxergarmos as coisas que estão acontecendo, como o sistema está engolindo as nossas vidas, tirando o nosso tempo, coisas tão preciosas como família, estão sendo menosprezadas, desvalorizadas, colocadas em segundo plano, porque o que importa é a profissão, o que importa é ganhar dinheiro, o que importa é ser reconhecido,
espírito, é crescer profissionalmente. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós, dos nossos filhos, nossas igrejas, que nós possamos ser abençoados pelo Teu Espírito no sentido de enxergarmos, de crescermos, de procurarmos cada vez mais superar os efeitos da geração radical sobre as nossas vidas. E somente através da Tua palavra nós conseguiremos. Senhor, nos dá amor pela Tua palavra, nos dá amor pelo culto, para podermos ter uma consciência correta do que é o culto, valorizarmos a pregação da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos tanta mídia, tanta tecnologia, tanta tela diante dos nossos olhos, e quando chegamos às vezes numa igreja para ouvir, a impaciência, a descrença acabam afetando os nossos corações. Tem misericórdia dos nossos jovens, Senhor. Dá sede a eles pela Tua palavra. A cada um desses irmãos aqui, esses jovens dessa igreja, cada irmão, que a gente possa cada vez mais desejar amar a Tua palavra, buscar nela o refúgio, buscar nela o consolo, o conforto para os nossos corações, que nós possamos enxergar em Ti o verdadeiro valor das nossas vidas, o verdadeiro prazer, e não cairmos no erro de Israel e estarmos buscando o anseio da nossa alma, enchendo cisternas rotas e prazeres que não vão nos satisfazer, que são vazios. Eu entrego essa igreja nas Tuas mãos, eu entrego cada um desses jovens, e se tem alguém aqui que não é crente, que eles possam sentir o desejo pelo Teu Espírito, através da Tua palavra, de querer ter um compromisso com o Senhor, de querer aprender mais sobre o Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa transformar, e que eles possam, através do que ouviram aqui, enxergar pelo menos um pouquinho do que está acontecendo no mundo. Mas que o Teu Espírito possa trabalhar no coração deles, convencendo da necessidade de buscar mais ao Senhor. Porque só Tu podes fazer isso. Eu entrego nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.